Olá, meu nome é Bruna e hoje eu vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi durante o período do meu mestrado, que tem como título a comparação entre dois métodos de actigrafia do sono em pacientes com doença pulmonar intersticial. Sabemos que as doenças pulmonares intersticiais são um grupo de doenças que apresentam características clínicas semelhantes. Elas causam uma alteração no parênquima pulmonar e leva a prejuízos na troca gasosa devido a essas alterações. As doenças pulmonares intersticiais, elas reúnem mais de 300 tipos de condições pulmonares, com características físico-funcionais semelhantes, porém com prognósticos diferentes entre elas. A fim de diagnosticar as doenças pulmonares intersticiais, levamos em consideração as características de doenças sistêmicas e fatores ambientais que o indivíduo já foi exposto ou está sendo exposto no determinado momento. Esses indivíduos têm como queixa principal a falta de ar, que conhecemos como dispneia. Dispneia que impacta na atividade de vida diária dos indivíduos, comprometendo então a realização de funções básicas como tomar banho, se vestir, pentear o cabelo. E esse sintoma muitas vezes é acompanhado de tosse, que tem uma característica de ser mais seca. A dispneia está fortemente relacionada com a pior qualidade de vida desses indivíduos, e temos estudos mostrando que quanto maior a dispneia, menor a porcentagem de sobrevida. E nesse estudo, a dispneia foi avaliada através de uma escala específica. O sono surgiu como um desfecho importante em doenças pulmonares intersticiais que impacta a qualidade de vida dos indivíduos. Observamos através deste gráfico que grande parte de indivíduos com doença pulmonar intersticial tem um prejuízo, tem uma disfunção do sono avaliada através do questionário específico, que é o Pittsburgh. O sono ruim está presente em 47% dos indivíduos com fibrose pulmonar idiopática, que é a doença mais comum dentro do grupo, de doenças pulmonares intersticiais. E quando a gente olha o grupo como um todo, essa porcentagem é ainda maior. O sono já está bem estudado e a gente sabe os benefícios do sono em relação à restauração dos tecidos corporais, conservação de energia, proteção e consolidação da memória. E dentro das doenças pulmonares intersticiais, a sua arquitetura pode estar alterada. Então, esses pacientes apresentam um maior tempo de latência, um maior tempo do ASO, que é o tempo que ele passou acordado depois que se propôs a dormir, apresentam um maior número de despertar durante a noite e tem a eficiência do sono alterada. E hoje temos uma série de instrumentos disponíveis para avaliar o sono. Temos avaliações subjetivas através de questionários e avaliações objetivas através da polissonografia, da poligrafia e da actigrafia. Hoje temos uma série de instrumentos disponíveis na literatura, sendo que os mais utilizados são o Pittsburgh e o Weber. E quando falamos da avaliação objetiva, temos o nosso padrão ouro, que é a polissonografia, que consiste em um registro gráfico de múltiplas variáveis fisiológicas do sono. Traz informações importantes como o tempo total de sono, a eficiência e a latência do sono, a duração de cada fase do sono, o índice de apneia e hipopneia e os eventos de saturação. Esse é um instrumento específico com um certo custo financeiro elevado, necessita de um ambiente padronizado, pessoa específica treinada para a realização. Então, acaba sendo um pouco mais difícil dentro da prática clínica e da pesquisa. E outra avaliação objetiva que nós temos são os actígrafos, que são utilizados na avaliação do sono, partindo da ideia que, durante o sono, nosso corpo não tem movimento, então esses aparelhos conseguem diferenciar o período de vigília com o período do sono. Esses dispositivos estão sendo bem aceitos e trazem para a gente informações relacionadas a tempo total de sono, eficiência do sono, latência do sono e o tempo que ele passou acordado depois que se pôs a dormir. Então, como eu disse para vocês, eles são aceitos, Esses dispositivos mais simples são aceitos, mas ainda não sabemos o quanto que eles concordam entre si.
Por isso, resolvi realizar esse trabalho a fim de comparar dois métodos de actigrafia em pacientes com doença pulmonar intersticial. Então, esse estudo foi uma análise transversal que foi composta por duas cortes, ambas aprovadas pelo Comitê Institucional. Incluímos, então, indivíduos com doença pulmonar intersticial que tinham estabilidade clínica há pelo menos um mês e idade entre 40 e 75 anos. Excluímos indivíduos que tivessem outras doenças respiratórias crônicas que não fossem as doenças pulmonares intersticiais e que tivessem condições físicas ou cognitivas que interferissem nas realizações propostas. Avaliamos o soro, então, através de dois instrumentos. O ActWatch, que foi utilizado no punho não dominante durante 6 dias por 24 horas, e o ActiGraph, que foi utilizado no quadril durante 6 dias consecutivos, também por 24 horas. Consideramos apenas o sono noturno para as análises e consideramos noites válidas quando ambos os dispositivos conseguissem capturar pelo menos 4 horas de sono. Consideramos para análise o tempo total que o indivíduo permaneceu na cama, o tempo total de sono, a latência e eficiência do sono e seguimos com avaliações subjetivas através do questionário de Pittsburgh, onde mais que 5 pontos indicavam o distúrbio do sono, e a avaliação da sonolência diurna, onde mais que 10 pontos indicava a sonolência diurna. Para análise estatística, realizamos o teste de Shapiro-Wilk, o teste T-pareado, seu equivalente não paramétrico, os gráficos de Blenn-Altman e coeficiente de correlação de Lin para a concordância dos dados e adotamos um P estatisticamente significante menor que 0,0. Iniciamos o estudo, então, com 35 indivíduos, mas ao longo do processo, 3 foram excluídos. Então, da nossa amostra, 32 pacientes, a maioria tinha o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, seguido por esclerodermia. Conhecemos os nossos indivíduos, onde tinha uma idade média de 59 anos, a maioria do sexo masculino, com IMC indicando um leve sobrepeso. Conseguimos confirmar o prejuízo da sua função pulmonar com redução da CVF e redução da difusão do monóxido de carbono. Tinham uma boa capacidade de exercício, porém andavam pouco no seu dia a dia. Passavam boa parte do tempo em atividade sedentária, menos tempo em atividade leve e menor tempo ainda em atividade moderada vigorosa. 33% relatavam que fazia alguma atividade física ou participavam de reabilitação pulmonar. Apresentavam prejuízo na qualidade de vida e nos sintomas de dispneia. Na tabela 2, conseguimos visualizar, então, um prejuízo na qualidade do sono, um distúrbio do sono presente na nossa população e a ausência da sonolência diurna. Os gráficos de Blenn-Altman, eles mostraram para a gente essa discordância entre os dispositivos para as variáveis de tempo total na cama, tempo total de sono, latência do sono, eficiência do sono, o ASO. O mesmo com a análise de coeficiente de correlação de Lin, onde teremos um R de 0,14 para tempo total na cama e 0,13 para tempo total de sono. E nessa análise, então, quanto mais próximo o R de 1, melhor a nossa concordância. Ausência de concordância para a latência e eficiência do sono e também para o ASO. Então, rejeitamos a nossa hipótese inicial, onde a gente acreditava que existiria uma certa semelhança entre os dispositivos, mas encontramos que o ActiGraph contabilizou o maior tempo das variáveis do sono em relação ao ActWatch. Concluímos, então, que diferentes actígrafos em diferentes posições do corpo oferecem resultados distintos para as mesmas variáveis do sono. E, então, orientamos cautela na interpretação dos dados relacionados a este assunto. Obrigada pela atenção.